Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos mais uma vez para ter o prazer de falar com vocês aqui do Centro Espírita Francisco Xavier de Passo Fundo. Hoje vamos abordar um assunto: perda de entes queridos, o acolhimento do Evangelho no lar na perda de entes queridos. Então vamos dar início com a nossa prece, agradecendo ao alto essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, que a espiritualidade amiga possa permanecer ao nosso lado durante o trabalho. Assim seja. Obrigado. Então vamos abordar o tema: o acolhimento do Evangelho no lar na perda de entes queridos. Então o Evangelho no lar ele tem condições de ajudar assim de uma forma muito eficiente a família que teve a perda de entes queridos, a família enlutada. Então nós vamos apresentar primeiro o motivo pelo qual o Evangelho no lar pode ajudar bastante, sim, de uma forma muito eficiente, o bem-estar da família, fazer com que ela vá aos poucos se recompondo. Porque a família que perde um ente querido, ela fica numa situação muito lamentável, então fica na fase do luto. E é natural, é um direito que ela tem de sentir a ausência. Só que não pode ser assim de uma forma permanente. Então, aos poucos, a família vai se adaptando a uma situação nova, com a ausência daquele ente querido na família. E o Evangelho no lar nos dá essa possibilidade de transmitir essa informação, esse acolhimento, essa tranquilidade que a família necessita, que ela vai conquistando aos poucos. Porque André Luiz, no livro Desobsessão, ele tem um capítulo do Evangelho no lar, ele tem uma definição assim muito feliz. Eu gosto muito de usar essa definição do André Luiz, que o Evangelho no lar é uma reunião semanal, com horário e dia pré-estabelecidos, para o estudo da doutrina espírita, sob a luz do Evangelho do Cristo e com a proteção moral da oração. Então vocês observam com esse procedimento, não obstante assim aparente ser assim simples, mas ele tem um alcance muito grande, faz com que o ambiente se torne mais calmo, mais claro, mais propício à atuação dos espíritos que querem ajudar a família. E nós não percebemos isso. Vamos ter uma quantidade de espíritos elevados colaborando ali naquele momento. Certo? Então, se os familiares entenderem a importância do Evangelho lá, caso já faça algum tempo, então o ambiente em casa deve estar melhorando, fazendo a parte. Então, ele pondo em prática os ensinamentos do mestre, a conversa edificante, o hábito da oração, em convivência e em sintonia com o psiquismo do divino. Olha só a importância que tem a oração numa situação como essa. Então, o ambiente vai se tornando bem propício, com a prática da oração. E um fator assim muito importante também, que seria uma boa leitura, a conversa edificante. Então, são ingredientes que formam um conjunto de condições para que a casa, o ambiente doméstico se torne o mais harmonioso possível. Então, quando o ambiente familiar está bem harmonioso, a contribuição ao ente querido ela se torna assim muito mais eficiente, muito mais rápida. Não que se não orar, não fizer isso, não vai ajudar. É que o Evangelho no lar ajuda de uma tal maneira a fazer com que essa contribuição da família ao ente querido se torne assim mais eficiente, mais rápida. Então, durante aquele momento do Evangelho no lar, ele está sendo assistido, porque a família está pensando, ajudando, colaborando, orientando. Aquela leitura e comentário do Evangelho com o Espiritismo, depois do comentário sobre a lição, o texto lido. Isso aí é muito importante, porque o ambiente se torna assim propício à atuação dos espíritos.
E nesse momento eles aproveitam a vibração do grupo familiar durante a reunião do Evangelho lá, encaminham para o ente querido que está em situação difícil. Difícil em termos assim, de adaptação a uma nova realidade, porque ele deixou o plano terreno e passou para uma situação, um plano mais elevado, um plano espiritual, então ele recebe a habitação. E dependendo de como foi o comportamento dele aqui, ele vai sendo assistido lá cada vez mais. Não obstante, muitas vezes está em situação delicada, mas ele é um assistido. Então nós temos assim, a prática do Evangelho no Lar é uma contribuição assim, muito eficiente à família, né, do ente querido que partiu. Por quê? Ela estando bem, consequentemente, ele também vai sentir essas vibrações de amor, de carinho. Então, daí nós sugerimos assim, a prática do Evangelho no Lar feita de uma forma bem... uma sequência diária, né? Toda semana, naquele dia, naquele horário, para que ele possa ser ajudado. E a oração feita durante o Evangelho, lá na abertura e no encerramento, também é uma contribuição muito elevada, né? Mas muito relevante para o assistido. Porque nesse momento ele se sente um pouco mais aliviado, um pouco mais confortável e o mais importante, ele se sente que alguém está orando por ele. E ele fica um pouco mais tranquilo, mais alegre, mais contente quando vê que a vibração que ele está recebendo, né, consequência da oração, é da família. Isso, para eles, é muito importante. Então, daí, nós recomendamos a prática do Evangelho no Lar, né, na contribuição à família e, consequentemente, ao ente querido que desencarnou. E Joana de Ângeles, no livro Presença... aliás, Presença, não é Presença, cujo título é Constelação Familiar, me desculpem. Né? No capítulo número 21, ela tem uma lição sobre o Evangelho no Lar também muito importante. A presença do Evangelho no lar. E olha só o que ela coloca no livro. Como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho de Jesus constitui significativo recurso para o equilíbrio de todos os membros do clã. Então, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, todos naquele momento são beneficiados. Certo? E não obstante estar desencarnado. Então, daí motivo pelo qual nós insistimos na prática, divulgamos, falamos, sugerimos que haja essa implantação do Evangelho no lar sempre que possível. Essa família podiam analisar essa possibilidade, se ainda não o fazem, procurem informações para fazer o Evangelho no lar, né? Porque isso aí vai contribuir muito. E a prática, né, da oração é algo também fundamental, que deve ser assim, feita numa sequência. A oração é muito importante, principalmente quando em casos de suicídio. Os espíritos que foram vítimas do suicídio, né? Então, para eles que estão numa situação às vezes delicadíssima, né? Não obstante estar sofrendo um pouquinho, passando por situações difíceis lá no plano espiritual, ele continua sendo filho de Deus. Ninguém é desamparado, ninguém. Isso segundo nas palavras do Bezerra de Menezes, né? No livro Um Céu para Meu Filho. Isso é muito importante. Depois nós vamos falar um pouquinho do livro. Então tem essa frase do Evangelho do Bezerra de Menezes, né? Ele fala que ninguém é desamparado.
Não obstante, ele está em situação delicadíssima, que às vezes ele se considera assim, totalmente esquecido, né? Ele se sente abandonado, mas não obstante, numa situação como essa, ele continua sendo filho de Deus e ninguém fica desamparado. Aos poucos ele vai se recuperando. Então, e no livro aqui que nós estamos comentando, Um Céu para Meu Filho, é muito importante que o Bezerra ele fala assim de uma forma muito clara, né? Ele dá uma atenção especial ao assunto perda de entes queridos, né? Se vocês permitem, né? As primeiras palavras, isso aqui já é a introdução, o Bezerra dando o parecer dele, não. Que a paz do divino do nosso Senhor Jesus Cristo envolva os lares e os corações que nesta hora buscam um consolo que os olhos do mundo não sabem oferecer. Os olhos do mundo seria que o plano material no momento, por mais que eles queiram ajudar, eles não conseguem transmitir informações como nós temos aqui na doutrina espírita. Então ele fala, aos olhos do mundo que não sabe oferecer. Então todos ali estão encarnados, estão sendo ajudados. Ele está colaborando, né, nesse trabalho da perda de entes queridos. Isso é muito importante. E destaca muito a oração em benefício do desencarnado. Ele tem uma história aqui no livro que uma mãe desesperada, cujo filho desencarnou como vítima do suicídio, e ela sempre ouviu falar que quem suicida não tem perdão, quem comete o suicídio não é perdoado, fica perdido, sofre eternamente no inferno. E ela ficou desesperada, então ela fazia todo dia na igreja fazer uma oração e pedia a Deus que ajudasse, que colaborasse com ela. E a prece dela foi recebida no plano espiritual. No posto onde eles recolhem as rogativas das mães, principalmente, né? E essa prece sensibilizou a todos lá no ambiente, lá no posto. E aí os espíritos levaram ao responsável pelo setor, né? Bezerra de Menezes. Quando ele ouviu o relato, tudo certinho, falou, vamos visitar essa mãe. Vamos lá colaborar com ela, né? Foram até o momento, até onde ela se encontrava na igreja. E lá o Bezerra a consolou um pouquinho, ajudou, colaborou. Aí ele pôs a mão no ombro dela, estamos ajudando você. E ela não percebeu que o Bezerra estava lá, mas ela teve uma sensação que é de alívio, ela se sentiu assim como se alguém falasse, ó, estamos colaborando. E ela teve a sensação que Deus ouviu as preces dela. Né? E realmente Deus ouviu a prece dela, né? Então mandou os mensageiros do bem atender. Então Bezerra fez de tudo para ajudar a mãe. Para vocês terem uma ideia, eu estou só sintetizando o relato, né, do Bezerra na história. Que depois de alguns dias, que ela ajudando, aí eles localizaram onde ele estava, foram até lá, depois recolheram, levaram para um hospital, e ele tinha que dormir, recuperar as energias, então ele dormiu assim, um sono profundo, né? E durante o sono da mãe, ela foi levada em desdobramento até onde ele estava no hospital. Ela ficou super contente, o acariciou, conversou com ele. Mas foi assim algo que eu gostei muito de ouvir esses relatos, né? E depois, aí quando ele acordou,
Ele não sabia que a mãe tinha ido lá, mas ele estava se sentindo muito bem, acordou mais contente, mais tranquilo, né? Então, aí passou a ser assistido. Então, vocês observam que a prece feita com sinceridade, feita com o coração, ela é ouvida. Ela como se diz, atendida, é feito aquele apoio a quem faz a prece e para quem a prece é dirigida. Então vocês observam que o que nós estamos falando aqui é algo muito simples. Então nós temos que ter condições de orientar as famílias em uma situação como essa, de uma forma tranquila. Ela vai ter aquela fase do luto. Só que aos poucos ela tem que ir aprendendo, vai se equilibrando e vai deixando aquela fase do luto. Aí passa a ter a vida normal, fazendo as coisas boas, né, para que nós possamos ter assim, muita oportunidade de ajudar. Então, quando nós fazemos Evangelho no Lar, nos dois planos são beneficiados tanto a família que está fazendo e os espíritos que estão ligados àquela família também são beneficiados. Então a prática do Evangelho no Lar é muito importante. Inclusive tem um relato de um amigo que ele participa na reunião mediúnica na qual ele participa, que houve uma comunicação lá do sogro dele falando: nós só vamos na sua casa, Jair, quando você está fazendo o Evangelho no Lar. Então nós pedimos que vocês continuem fazendo, não interrompam, porque nós precisamos participar do Evangelho no Lar, na sua casa. Então, vocês observam a importância que tem o Evangelho no Lar. Então nós temos que insistir para divulgar bem, sugerir a implantação, orientar como é que faz, principalmente quando tem filhos pequenos na família. Todos devem participar. Adolescentes também, os pais devem fazer de tudo para que os filhos adolescentes participem da reunião do Evangelho. Isso é muitíssimo importante, que é uma contribuição assim muito relevante. Quando chegar no futuro, quando a criança o filho vai se tornando adulto, ele vai lembrar dessas lições, ele vai se... Então nós temos assim essa oportunidade de colaborar, de orientar, de fazer de tudo para que nós possamos fazer o melhor possível. E no apoio aos entes queridos, nós enfatizamos novamente: o Evangelho no Lar tem um acolhimento que pode transmitir às famílias as respostas que muitas vezes elas estão precisando. E muitas delas ficam em dúvida, ficam desesperadas em saber que aquele ente querido elas têm em mente que eles vão ficar eternamente sofrendo. Mas não é, isso não acontece. Não obstante o sofrimento dele, ele está sendo assistido, mas só que aos poucos. Então ele vai sendo recuperado, vai indo até se equilibrar, porque ninguém fica desamparado. Quanto a isso, nós temos a certeza em afirmar: ninguém fica desamparado. O importante é você fazer a prática do Evangelho lá. Nós devemos orientar a fazer, né? Temos que fazer Evangelho lá e ensinar a fazer. Isso que nós temos que fazer no momento atual, porque hoje a sede que as pessoas estão tendo, a fome de hoje é diferente do ano passado. Há muitos anos atrás que a gente fazia a assistência social, hoje é uma assistência espiritual que nós temos que fazer. As casas espíritas estão se preparando, né? Muitas delas já fazem muitos trabalhos assim, por exemplo, a reunião de da perda de entes queridos. Isso é importantíssimo nas casas, né? Então nós devemos incentivar essa implantação dessa atividade, ensinar como é que faz, devemos orientar os dirigentes, tal como é que faz, né? Transmitir consolo, transmitir apoio, transmitir aquele abraço, transmitir
toda aquela tranquilidade que a família, aos poucos, ela vai conquistando. E essa reunião de perda de assistência, né, na casa da perda de entes queridos, que seria aos familiares que ficam lamentando. Então nós temos que ajudar cada vez mais, fazer tudo, né, para que eles possam ajudar sempre. Então nós temos assim inúmeros relatos, né, de situações como essa, que as mães são orientadas, né, muitas vezes os espíritos, eles não têm condições de muitas vezes participar de uma reunião mediúnica, então muitas vezes eles são levados e quem está assessorando transmite aí o que eles têm em mente para os familiares, para colaborar, fazer de tudo para que estejam bem, que eles procurem fazer o bem cada vez mais, para que quanto mais atuar no ajuda ao próximo, maior vai ser o benefício do desencarnado, do ente querido. Então, nós temos que fazer de tudo, fazer com que a oração seja algo assim muitíssimo importante na família. Ensinar os filhos a orar, principalmente os pequenos, quando começam a falar, os pais já deveriam conversar a respeito da oração, conversar com o Papai do Céu, desejar o bem, respeitar principalmente os animais. Tudo isso são informações que vão ajudar bastante lá em termos na formação do caráter da pessoa. Quando ele se torna aquele filho que hoje eles têm 10, 12 anos, 13, quando ele se tornar adulto, ele vai lembrar dessas informações. Meu pai falava isso, meu pai falava aquilo, certo? Ele me ensinou que eu tenho que fazer as coisas de uma forma correta. Tudo isso ele vai aprendendo. Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas que às vezes encontram alguma coisa na rua, com algo de valor, muitas vezes carteira com dinheiro, eles devolvem. Por que você devolveu? Porque eu aprendi com meus pais que quando numa situação como essa, eu não posso ficar com o que não é meu, eu tenho que devolver. Então, ele aprendeu lá na infância. Certo? Então, esse respeito ao próximo. Isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, principalmente os filhos pequenos, né, para que eles possam ajudar cada vez mais, se tornar pessoas de bem. Então nós temos que fazer de tudo, que um ambiente familiar deve ser assim o mais harmonioso possível. Os pais conversar com os filhos, conquistar a confiança dos filhos, né, fazer de tudo para trocar essas informações, fazer com que o ambiente fique o mais harmonioso possível, essa confiança mútua. Porque quando chega num momento assim dificílimo, na perda de entes queridos, é mais fácil eles ir aos poucos conquistando o equilíbrio necessário, aquele desespero, a saudade, da ausência daquela pessoa querida, né? Isso nós vamos entendendo e vamos entender que a vida continua. Ninguém morre, ninguém desaparece assim do nada, certo? Você perde essa vestimenta carnal. Isso aqui tem prazo de validade. Mas o espírito, ele é eterno, então a vida continua. E a gente só vai levar para o plano espiritual, quando a gente desencarnar, o que nós fizemos, nossas lembranças boas. Fazer o que nós ajudamos, colaboramos. Certo? É isso que nós temos que fazer. Transmitir aos filhos hoje. Porque a doutrina espírita, ela tem resposta para todas as dúvidas das pessoas. Para todas. E nós temos que aprender a dar essas respostas numa situação dificílima, numa família onde com essa dificuldade da perda de um ente querido, essa ausência que para ele está sendo difícil aceitar. Então nós temos que ter condições de transmitir informações corretas para que ela se sinta bem, essa tranquilidade, essa vontade de superar, né? Então eles vão, toda vez que eles fizerem algo de bom, eles estão ajudando o ente querido, porque ele está sentindo que a família está bem. Está sentindo que a família está em condições, né, que faz com que ele se sinta bem.
Porque se a família, se a mãe e o pai não demorar muito para se reequilibrar, eles estão sentindo lá atrás. A mãe que lamenta a perda do filho de uma forma assim, desesperada, mas com uma certa frequência. Então ela teria, aos poucos, ser orientada, ser ajudada, né? Assim, a recorrer à oração, para que ela possa se equilibrar, para que ela possa ajudar, que ela possa desenvolver essa contribuição ao ente querido. Isso é importantíssimo. A oração tem um peso muito forte, é muito benéfica a prática da oração. Seja em qualquer momento, em qualquer situação que você estiver, faça oração. Isso ajuda muito, principalmente na perda de entes queridos. Devemos orar sempre. Ao levantarmos, nosso primeiro ato deve ser um agradecimento por levantarmos vivos, por termos condições de enfrentar situações durante o dia, certo? Ao anoitecer, obrigado pelo dia que tivemos. Tudo isso faz com que o ambiente vá se tornando o mais tranquilo possível. Ele vai se tornando uma pessoa que vai sendo orientada espiritualmente, porque ele está colaborando. Então é isso que nós temos que transmitir às pessoas, aos nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, mostrar que nós estamos bem em função da prática do que nós fazemos, do que nós aprendemos, né? Para que nós possamos estarmos assim em situação boa. Então a prática da oração é fundamental. E o Evangelho Lunar nos dá essa possibilidade de estudarmos um pouco mais, de aprendermos um pouco mais, melhorar o diálogo em família, melhorar encontrar, por exemplo, as soluções daqueles problemas normais da família, aqueles problemas comuns. Tudo isso vai nos dando condições, vai melhorando o relacionamento. Tudo isso é uma demonstração que nós estamos pensando no bem-estar de todos, e principalmente o desencarnado. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com quem nós pensamos, o que nós fazemos. Então devemos estar sempre prontos para praticar o bem, ajudar, colaborar, orientar, fazer de tudo para que nós possamos desempenhar o melhor possível. Então nós recomendamos o livro Um Céu para Meu Filho, do Adilson Salles, né? Pelo Espírito Bezerra de Menezes. É um livro que nós recomendamos, sim, totalmente. Certo? E não obstante ser um livro de leitura, mas é um livro que não, além da leitura, ele deve ser estudado, para que nós possamos ajudar numa situação como essa. Certo? Um familiar nosso que desencarna. Então nós temos que ser um ponto de apoio na espiritualidade naquele momento com os nossos familiares ali naquele ponto. Às vezes tem gente, a mãe desesperada, né, que perdeu um filho, a mãe desesperada que perdeu o filho de uma forma assim muito violenta, muitas vezes, né? Então nós temos que a prática da ação, colaborar, orientar e fazer de tudo possível para que nós possamos desenvolver o trabalho de uma forma correta. Então nós sugerimos então esse livro, Um Céu para Meu Filho, e o livro também da Joana de Ângeles, Constelação Familiar. São ótimos livros que devemos estudar com uma certa frequência, né? Então, nosso agradecimento. Então vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouquinho mais. Que possamos estar juntos novamente assim que for possível. Obrigado e assim seja.